Tudo bem, meus nobres? Começa agora o Quebrando a Lâmpada, o programa que fala sobre inovação e cases de sucesso para quem quer pensar fora da caixa e transformar ideias em realidade. Este programa tem o apoio do grupo Pumatronics, que desenvolve soluções que atuam diretamente na sua vida, tornando rodovias e cidades mais seguras e eficientes, com sistemas de pesagem em movimento, pedágio eletrônico sem cancelas, sensoriamento climático e iluminação pública inteligente. O grupo contribui para reduzir acidentes, otimizar a mobilidade e melhorar a gestão urbana. É tecnologia aplicada à infraestrutura, gerando mais segurança, eficiência e qualidade de vida para a população. E a Uno Viale Imóveis e Design, por deixar o nosso cenário cada vez mais sofisticado, acolhedor e preparado para receber grandes conversas e entrevistas. Eu sou o Gilles Balbinotti e já peço para você nos seguir em nossas redes sociais, no Instagram, acompanhar nosso canal no YouTube, Spotify e não perder nenhum conteúdo exclusivo do programa. Por isso, as palavras que definem o episódio de hoje são inovação, inclusão e propósito. Estamos recebendo Sérgio Tchaikovsky, doutor em administração, professor, pesquisador e empreendedor. Atualmente, Sérgio é fundador de uma startup voltada à inclusão, que conecta pessoas autistas e suas famílias a serviços, profissionais e oportunidades por meio da tecnologia. Seu trabalho une conhecimento acadêmico, inovação e impacto social para tornar a inclusão mais acessível e efetiva. Seja muito bem-vindo, Sérgio Tchaikovsky. Espero ter acertado o sobrenome. Seja muito bem-vindo aqui no programa Quebrando a Lâmpada, no nosso cenário. Você que tem uma jornada muito legal, a gente acompanhou aí a tua jornada. É uma alegria te receber aqui para falar da tua jornada, das tuas entregas, dos teus projetos, e em especial um que é muito relevante, muito importante, essa questão aí em relação à tua startup, com esse cuidado, né, com a questão do autismo. Então, seja bem-vindo ao programa. Imagina, eu que agradeço a gentileza do convite, a Isa também que fez a ponte, né, o professor Júlio também, que é meu amigo de longa data, são todos aí pessoas que em algum grau aí ajudaram, né, a minha presença aqui. Então, agradeço também, até porque agora, no dia 6, né, uma data muito importante, fizemos o aniversário da Lei Brasileira de Inclusão, né, o que quer queira ou quer não que ela seja uma lei perfeita, mas ela já é um passo importante, porque aquela velha história, né, nós que somos PCDs, né, independente da pessoa ser autista, cadeirante, né, ter algum tipo de limitação, né, visual, auditiva, ou seja o que for, a gente não quer que a sociedade tenha pena de nós, não é nada disso, a gente não quer aí nada que não seja, né, conectado aos nossos direitos. O que nós queremos são algumas adaptações, muitas vezes delas pequenas, para que nós consigamos entregar algo não só para nós, mas para o bem-estar da coletividade. Não, é legal, bem relevante, bem importante, a gente vai aprofundar esses temas. A gente tem algumas características aqui no nosso programa que verdadeiramente tem a ver com o nome, né? A gente quebra a lâmpada mesmo, né? A gente geralmente no início quer entender um pouquinho como é que era a jornada, o início da jornada, os pontos de virada lá na infância, né? Como é que era a tua vida lá no início, falar um pouquinho desse teu início, desse teu ambiente familiar, educacional, porque a gente tem observado que essa jornada inicial lá, do ponto de virada, que muitas vezes está lá no início da carreira, tem a ver com a jornada atual. Então fala um pouquinho como é que era foi essa época, né, lá na adolescência, lá na infância. Então eu como autista, né, o que eu sentia muita dificuldade na época que eu era criança, né, eu passei de fato a falar com um pouco mais de desenvoltura quase já com 7 anos. Né, com boa parte das crianças autistas, elas são não verbais, né, então durante uma parte da minha infância, por assim dizer, do 0 até os quase 6, 7 anos, eu era não verbal, né, então em parte esse meu projeto, ele vem, né, das minhas constatações, né, para aquilo que eu passei, e uma das ideias nossas é que nós consigamos através desse projeto, e aí vai entrar a tecnologia, e também tem a nosso favor, e outro ponto importante é que hoje o autismo ele se tornou algo mais comum, mais rotineiro. Eu que nasci lá em 78, isso não era tão comum. Né? A gente não entendia direito, né? Por isso que o tratamento no passado era muito mais complicado. Havia desconhecimento, né? Exatamente. Né? Então o que acontecia muitas vezes com as crianças acontecia comigo. Né? O que é muito comum com relação ao autismo, né? Eu acabei, né, de certa maneira, depois estudando um pouco mais para tentar entender a minha condição, né? São 2 pontos que para nós, muito característicos, um é chamado shutdown e o outro é o meltdown. O que é o shutdown? Né? Nós, autistas, uma característica muito forte para nós, independente do grau, né, de suporte, o meu é grau 2, por sinal, né? É uma hipersensibilidade a determinados estímulos. Som, luz, cheiros, né? Cada um tem uma gama aí, por isso que é um espectro. É bacana quem está em casa acompanhando. Autista, tá? Exatamente. A gente não fala de doença, porque não existe cura. Existe o quê? Existe um transtorno e a pessoa tem algumas características que credenciam ela estar, né, dentro desse espectro. Por isso que é errado falar assim, hoje eu acordei autista. Quer dizer, autista não é uma característica,
É um traço que se compõe a partir de uma forma, uma gama de características que você está dentro do espectro. E daí, Sérgio, é importante esse esclarecimento teu, né? Desculpa, só para... É o transtorno do espectro autista, é isso? Exatamente. E há uma confusão mesmo, não muito legal tu deixar muito claro isso pra gente, bacana. E o que acontece hoje é que você passou a não mais entender o autismo dentro do ponto de vista só, vamos pensar assim, biológico, médico, como era no passado, né? Porque no passado, como é que seria a minha classificação? Né? Eu, graças a bom Deus, né, sou um autista considerado de alto rendimento. Então a gente tinha a classificação chamada SAVAN. O que é o SAVAN? É um indivíduo que é autista, mas ele tem ou altas habilidades ou ele é superdotado. No meu caso seria lá as altas habilidades. Até porque tem uma diferença entre ser altas habilidades e superdotação. A superdotação é a pessoa que tem um QI elevado. Quer dizer, ele faz algo de maneira muito rápida, né? Aquela pessoa que matematicamente ele é muito bom. Então você coloca uma equação, o cara lá em 2, 3 minutos lá resolve algo que demoraria uma hora. E quem tem altas habilidades é uma pessoa que tem habilidade em música muitas vezes, na parte da comunicação, a pessoa consegue traçar cenários. Então, tem pessoas que têm as duas, mas o mais comum é que a pessoa só tenha uma. Daí, quando ela vem coligada, né, ao caso do autismo, você não consegue, em algum grau, ter uma certa inserção um pouco mais facilitada. E eu me considero, nesse caso, uma pessoa, nesse ponto, bastante abençoada. Por quê? Muito embora eu seja autista, eu tenho uma profissão, eu tenho uma família, eu tenho uma namorada. Quer dizer, eu ainda consegui, em algum grau, me conectar à sociedade. Tá. Mas um dado muito triste no Brasil, 87% hoje dos autistas adultos, independentemente do grau, estão desempregados. Independentemente do grau, olha só. Por isso que é tão importante a gente retomar não só agora a lei, né, de inclusão, agora que tem o aniversário agora no dia 6, com uma valorização do NR1. Agora, certo, com essa nova legislação que aos pouquinhos está sendo implementada, ela teve um processo agora de estagnação por conta da determinação do STF, que algumas questões elas ficaram em tanto quanto abertas, né? Então tem essa questão da discricionariedade que a gente chama no direito. Então, aos pouquinhos, quando você conseguir dogmatizar um pouco mais, normatizar, mas é aquilo que eu digo, né? O empresário em algum momento vai ter que se adaptar, né? Não só para a questão do autista especificamente, mas como os demais, né, indivíduos que têm algum tipo de limitação. Isso que é bacana, né? Porque não é uma questão do empresário fazer um favor. Não é isso. Não é uma questão simplesmente você trabalhar do ponto de vista mercadológico. Quer dizer, você caracterizar uma empresa como inclusiva. Quer dizer, a inclusão tem que acontecer na prática, na realidade. Quer dizer, tem que ter uma rampa, tem que ter uma sala calma, tem que ter um espaço no qual a pessoa que tem algum tipo de limitação, tanto temporária quanto permanente, ela possa entregar, né, de fato, algo mais satisfatório para a coletividade. Até porque, né, Sérgio, eu fiz um mestrado, doutorado em engenharia da produção na UFSC, e eu trabalhei muito, especialmente, que aí na era 17, eu fiz o doutorado em ergonomia, então estudei muito isso, e o que eu vejo muitas vezes, e eu via muito isso, é o desconhecimento e às vezes até informações que não são corretas, que chegam no empresariado. Porque se ele entender claramente, ele vai ver que aquilo é bom para ele, ganha-ganha. Exatamente. Ele vai, digamos, no bom sentido, tirar o máximo de produtividade de cada público. Então, faz sentido isso, Sérgio? Faz todo sentido. Inclusive, a própria startup, agora, pelo fato de eu estar nessa condição, o que eu vejo com relação às empresas? Tem empresas, e aí vem a questão da contradição. Né? Permite até um exemplo disso. Quer dizer, você nota que tem empresas que têm comissões de inclusão, mas nessa comissão de inclusão não tem nenhum autista, não tem nenhum cadeirante. Quer dizer, como é que você vai desenvolver uma ação de fato de inclusão imaginando que as pessoas que estão lá, né, não que elas não sejam bem intencionadas, por favor, não vou tirar o mérito, claro, muitas vezes das pessoas que estão lá. Especialista, estudou. É a mesma coisa, eu, na condição de homem, tentar explicar para alguém o que é uma TPM. Eu não consigo. Por mais que eu estude, por mais que eu tente, por mais que eu não consigo. Vai faltar alguma coisa. Vai faltar um detalhezinho. Vai faltar experiência. Exatamente. Quer dizer, só consegue de fato explicar o que é uma crise de shutdown, de meltdown, quem é autista. Perfeito. A pessoa que está na outra ponta do processo, estuda ergonomia, a parte de dominação e tal, ela é super bem intencionada, mas ela não consegue entender os detalhes. Quer dizer, o ajuste fino, a calibragem, muitas vezes, precisa ter alguém que faça parte desses grupos, não para interferir. A gente não quer, logicamente, colocar lá a nossa opinião. É uma maneira colaborativa de você criar, de fato, espaços mais inclusivos. Porque não é para o neurodivergente, é para toda a sociedade, em algum grau, ganhar. Eu tô falando isso, né, eu vou fazendo no meio de campo, porque me remete, o que é legal, me remete a alguma situação, eu dizia assim, ir ao Gemba, né, isso prejudica os japoneses, né, como é que eu vou fazer uma análise ergonômica, né, à distância, claro, no papel. Eu tenho que ir lá, inclusive, olhar o operador trabalhando, e o que eu fazia? Isso foi uma quebra de paradigmas. O pessoal falou, Gilles, nunca ninguém fez isso no grupo, né? Não vou citar o grupo, até por... Né? Eu falei, não, peraí. Fui lá, me coloquei, né, como fosse um operador, eu executei o posto. Eu era um especialista em ergonomia, mas eu tinha que sentir o posto. Lógico, eu não estava treinado que nem operador, tudo bem, mas eu comecei a falar assim, olha, quem mais conhece do torno é o torneiro. Exatamente. Fala com ele,
em algum momento vá no lugar dele fazer, porque como é que eu vou melhorar o torno, a janela ergonômica, aí o mexe com o dinamômetro, né? Mas peraí, tá bom, tá ruim, não é só, o número é frio, eu tenho que ter um sentimento. Então, tu traz algumas situações, mas tem uma comissão que vai discutir, peraí, quem são os atores que sentem essa dor, na dor no sentido de uma forma geral, né? Exatamente. E como que tá, ok, esse é outro ponto que eu ouvi de você, né? Os municípios, o estado, questão, né? O Brasil tem muita lei de todos os sentidos. Só que não são efetivas, né? Tu falou dessa, né? Tem uma distância entre a lei, a política pública e a realidade, né? A demanda e a tarefa e a atividade, né? Fala um pouquinho disso em relação a esse tema tão importante. Exatamente. Eu, particularmente, né? Vamos me colocar assim, entre aspas, eu procuro, na medida do possível, além de atuar como docente e pesquisador, tentar em algum grau aí ter essa posição mais atuante, ou como as pessoas falam, ativista. Hoje eu faço formalmente parte de uma comissão da Ordem, né, que é a Comissão de Direito à Cidade, até porque meu tema do doutorado e do pós-doutorado são cidades inteligentes, né, então eu procuro em algum grau contribuir, né, com os meus conhecimentos, minha pesquisa, mas em paralelo eu atuo não como membro, mas como partícipe da Comissão de Proteção aos Direitos do Autista. Nós temos várias comissões na Ordem, e agora, por sinal, tivemos uma reunião na quarta-feira de tarde lá na Ordem. Tem direito à fala. Sim, a gente vai lá e conversa, e são pessoas para ir para a gente tentar em algum grau. E o que nós percebemos com relação à questão não só do autista, mas dos demais PCDs é o seguinte: existem vários projetos muito bacanas, em diferentes níveis, municipal, estadual e até nacional. Sim. Agora, o que falta nesses projetos é uma transversalidade. Quer dizer, os projetos, infelizmente, eles não se conversam. Por quê? Aí eu que trabalho, né, há um certo tempo com a administração pública, né, desde a época do mestrado, existe uma questão que é o chamado capital político. O velho e bom Bourdieu aí, né, nos deixa mentir. Quer dizer, alguns projetos não existe uma sincronia, uma sinergia. Por quê? Quer dizer, a prefeitura do partido A com do partido B, e às vezes quando você faz, isso você vê em loco agora, né? Quer dizer, você faz uma análise cronológica de algo que vai sendo desenvolvido e de repente você vê que teve um lapso. Só assim, mas por que ficou esse lapso de 4 anos? Ah, não, porque durante esses 4 anos, quem estava na prefeitura era o governo que era do partido X, que hoje em dia não faz parte da base. Quer dizer, então você desconsidera todo um aprendizado de 4 anos, simplesmente porque o secretário, o fulano, o beltrano, o prefeito não era do mesmo grupo político. A gente não tem uma relação tão próxima, tal. Quer dizer, você nota que no final das contas, e esse ano é emblemático nisso, as pessoas elas querem aparecer para tirar foto na inauguração. Perfeito. Eu tive uma experiência, a gente está acabando o primeiro bloco, né? A conversa é bem legal, aí parece que o tempo ele acelera. Eu tive uma experiência na gestão pública, sugiro a gente iniciar o segundo bloco, continuar nessa... Com toda certeza. Porque aí tem um grande obstáculo, eu concordo plenamente contigo, é foto e reunião de encaminhamento. Então, e quem precisa lá, a ponta é esquecida, né? Sim. Então, vamos retomar. Não saia daí, porque a nossa conversa com o Sérgio está só começando e tem muito mais no segundo bloco. Quebrando a Lâmpada volta já. Você acha que escolher móveis planejados é simplesmente definir cor e acabamento? Na Unuviale, nós acreditamos que um projeto começa muito antes disso. Ele vai no entendimento de cada pessoa, a vivência daquele ambiente. O nosso trabalho é fazer uma curadoria completa. Nós analisamos seu estilo de vida, sua rotina, suas necessidades e cada detalhe do espaço para criar um projeto planejado, que seja bonito, funcional e atemporal. Aqui você não recebe apenas um orçamento, você recebe orientação, experiência e acompanhamento em todas as etapas, desde a escolha dos materiais, acabamentos e ferragens, até os detalhes que fazem toda a diferença no resultado final. É essa curadoria que transforma um móvel planejado em um ambiente pensado exclusivamente para você. Venha conhecer a Unuviale e entenda como um atendimento consultivo poderá fazer a diferença no seu projeto para um bom ambiente. Sejam bem-vindos de volta ao Quebrando a Lâmpada. No nosso episódio de hoje, nossa conversa é com Sérgio Tchaikovsky, doutor em administração e fundador de uma startup que utiliza a tecnologia para promover a inclusão de pessoas autistas e apoiar suas famílias, gerando impacto social por meio da inovação. Sérgio, a gente finalizou com a tua fala ali no primeiro bloco, essas travas que tem pela questão ideológica, de partidária. Mas esse é uma diferença muito grande que existe, eu vejo, ao meu ver, não é? Queria saber a tua opinião no Brasil, com países que estão muito, muito à frente, né? Nós temos que olhar lá o pagador de impostos, que já é bem alto, o munícipe, nesse caso, né? Essa população, né? Dos PCDs, dos autistas, né?
e não ficar brigando por quem é o pai, ou a mãe, ou o dono do projeto, né? Precisamos mudar isso, né? Quer dizer, como fazer, qual a tua percepção sobre isso, né? De alguém que está, né, nesse contexto, Sérgio? Agora vem o meu lado professor, né? Sim. Então, se você resgata isso em termos históricos, até eu tenho uma pós lá em Sociologia Política também, então essa foi uma área assim, que eu tive um grande interesse em estudar políticas públicas, até porque eu fui funcionário público durante um tempo. Sim. Então, esse traço que você comentou, eu concordo em gênero, em número e grau, e um autor que trabalha isso muito bem é o Faoro, né, quando vai trabalhar os donos do poder. O que ele diz para nós? Que ao longo da nossa formação, diferentemente de outros países, nós não temos uma noção clara do que é a esfera pública. Quer dizer, o que foi criado historicamente no nosso país é a noção da esfera privada. Quer dizer, a ideia do que é meu. Por quê? Porque o nosso processo de colonização, desde o início, o que ele fortaleceu? Desde as capitanias hereditárias, a noção de que esse é o meu pedaço, esse é o meu espaço. Então, o que você foi criando historicamente? Deu Caio Prado, Sérgio Buarque de Holanda, cada um a seu modo, desenvolveu isso de maneira muito interessante. Florestan Fernandes, quer dizer, historicamente falando, dentro de uma perspectiva de muito mais evolução do espaço privado do que do espaço público, o que aconteceu? E não é culpa da população. Quer dizer, você começou a estabelecer relações do quê? De nepotismo, de familismo, de compadrio, que nós chamamos. Por quê? Porque o espaço público, que na verdade foi privatizado, a ideia é que você no Brasil é que ele tem um dono. Quer dizer, muitas vezes você nota em cidades até de menor porte, não tão menor, mas não que não aconteça em cidade grande. Quer dizer, a pessoa não entende que ele é um prestador de serviço. Ele acha que o espaço que ele ocupa é dele. Quer dizer, ele confunde o cargo com a pessoa. Quer dizer, ele não leu Maquiavel, ele não sabe separar o público do privado. Exato. Não é? Então ele incorpora aquilo dele. Então ele acha que o projeto é dele, a política pública é dele, existem os vereadores ou deputados do partido dele e os outros. Então, o que cabe a nós, antes de entrarmos na questão de inovação em si, né, eu vejo que existe uma trava sociocultural, que é um processo que a gente tem que... Assim, não adianta a gente falar de inovação sem que a gente analise essa questão desse background que já vem historicamente se consolidando. Né? Enquanto a gente não tiver, a priori, uma noção de que, no caso da cidade, que eu sou aí, né, um pouquinho mais, digamos assim, apto a falar até pro meu tema do doutorado e pós-doutorado, são as smart cities. Quer dizer, na cidade não existe mais problema meu e seu. São problemas nossos. Né? Eu no mestrado estudei a questão da violência. Né? Até porque durante 2 anos eu atuei como assessor da Secretaria de Segurança Pública. Quer dizer, a violência, você tem uma visão turva dela. Você fala assim, não, a violência acontece do bairro X. Mas você não entende que aquela violência vai te prejudicar, muito embora você more no centro. Por quê? Porque a violência gera uma insegurança, a insegurança faz com que as pessoas se afastem do espaço público, se afastando do espaço público, você que é empresário, o cara não vai na tua loja, não compra o teu produto. E é uma simbiose, ela vai. É uma simbiose. Exatamente. Quer dizer, enquanto as pessoas não recuperarem essa ideia de que, quando você faz a política pública, como o próprio nome já diz, é para entender o interesse coletivo, não o meu interesse. Ah, mas o seu interesse está sendo atendido. Ótimo, colateralmente. O problema não é o meu interesse ser atendido colateralmente, eu, por exemplo, com o PCD. É o meu interesse sobrepor ao interesse coletivo. Quer dizer, eu não quero que coloque uma rampa na entrada, muitas vezes, de um espaço para atender um cadeirante. Não é isso que eu quero. Mas eu quero que o cadeirante possa assistir uma peça de teatro num teatro Guaíra. Eu não quero que a rampa tenha lá um espaço privilegiado, mas eu quero que o rapaz que no futuro não consegue se locomover tal como nós, ele consiga ter direito a assistir. Contemple a todos os Exatamente. grupos. Mas é o mínimo, né? Isso aí é o básico. NBR 9050. É o ground, né? NBR 9050. Exatamente. Ou seja, toda a questão da acessibilidade, né? Só queria sublinhar algumas coisas que tu falou. Eu sempre confundo o nome dele até, e eu falei com ele aqui no Paiol, no Teatro Paiol. É o Jung, né? Que fala das Smart Cities. Ele é, enfim, europeu, né? Ele fala, e o Lerner falava também, né? A cidade tem que ser construída para todos, por todos. Exatamente. Simples assim. Tu tentando, né, sintetizar o que tu acabou de falar. Então é um tema que eu gosto muito, já escrevi muito. E outro ponto que o Neri dos Santos me deu aula, na época que eu fiz o meu mestrado, doutorado na UFSC, né? Fui secretário lá também. E o Eduardo Costa, que não é o cantor, mas da FINEP, ele escreve muito sobre isso. Ele fala assim, ó, ok, a cidade, fala muito de cidade inteligente, né? E eu discuto muito aí com o Beto Marcelino, o pessoal lá da FIA Barcelona, digo, olha, legal, mas a vida não é, antes de vida com sensores, ela tem que ser humana. O que tu tá trazendo, Sérgio, é vida, a cidade tem que ser humana, e para ser humana tem que contemplar algo essencial, básico, e ela não contempla. Tu acabou de falar de alguns, então ela tem que ser humana, resiliente, criativa, depois tu coloca sensor de ar, ok, importante é a qualidade do ar. Então eu só queria trazer esses aspectos para ouvir de você também. Cidade inteligente, sim, mas humana, resiliente, criativa. Daí lá, quem sabe na vida vai ser feliz, né? Exatamente. O que a gente tem que romper aí é um ponto que até na minha tese de doutorado eu falo bastante. Eu resgato lá o Richard Sennett, até para falar um pouco dessa questão da dualidade do espaço público com o espaço privado, da negação da esfera pública, da modernidade para frente. Né? Porque a gente vive numa cultura burguesa,
o burguês que implementou a cultura do privado, do individual. Né? E é interessante, quem puder uma hora ler o Sennett, ele fala muito bem disso. É Sennett? Sennett, é S-E-N-N-E-T. Tá. 2 T's, perdão, né? Então, o que o Richard Sennett fala para nós? Ele fala o seguinte: quando você imagina a cidade da Idade Média, a tendência nossa é imaginar uma cidade suja, uma cidade caótica, onde as pessoas falavam de maneira aleatória, tal cavalo passando, carroça, é a imagem que você tem nos filmes. Em contrapartida, o que a gente imagina? Olha que interessante isso. Da modernidade para frente, do iluminismo para frente, né, você que deve vir da área de engenharia, a gente deve estudar isso muito mais, a questão técnica, né? Quer dizer, a cidade vista como sinônimo de progresso é a cidade o quê? Limpa, organizada, é o ideal apolíneo de cidade. Sim. Só que essa cidade pasteurizada, que eu digo, ela é maravilhosa. Só que ela não foi pensada para as pessoas. Quer dizer, é uma cidade que ela nega o ser humano. Exato. Porque ela enxerga o aglomerado urbano como desordem. E como o princípio motor da modernidade, dentro de uma percepção burguesa, é organizar, o que você fez? Você indiretamente afastou as pessoas. A praça deixou de ser o lugar do encontro para se tornar um lugar esteticamente agradável. Só que se você pensar, a cidade não é para ser estética. Ela para ser, como você colocou, é a cidade para as pessoas se encontrarem, para as pessoas colaborarem. Isso. Então o que você nota? Idade Média era muito comum, e isso para nós, numa cultura burguesa, soa assim, um escândalo, uma heresia, que a família como um todo, o pai, a mãe e as crianças, muitas vezes não só dormissem no mesmo quarto, como dormissem na mesma cama. E não era isso que gerava uma promiscuidade, porque eles tinham uma noção muito clara, quer dizer, não é o fato de você estar junto que vai gerar algum tipo de trama, muito pelo contrário, as famílias conviviam. Então o que acontece agora? Olha que é interessante você destacar, a gente faz um corte agora temporal, semana da Idade Média, da família, todo mundo dormindo na mesma cama, os animais de estimação dormindo no mesmo quarto. Né? Tanto que tem aquela frase em inglês, it's raining cats and dogs, porque os cachorros, os gatos muitas vezes ficavam lá, né, na parte alta, daí chovia e o cachorro literalmente caía em cima da família. Olha que doido você pensar hoje. E hoje o que você nota? Que as nossas cidades, as nossas casas, elas são aparentemente limpas, organizadas, mas as pessoas estão o quê? Elas são distantes. É cada um no seu quarto, no seu mundo, no seu ambiente, no seu tablet. No seu celular hoje. No seu celular. E isso, quer queira ou quer não, acaba, porque um adolescente, uma criança que cresce num mundo como esse, como é que você espera que depois de adulto ele vai se tornar um indivíduo participativo? Quer dizer, esse processo de formação, aquilo que os gregos falavam da diferença da polis para oikos, quer dizer, a casa e o espaço público, quer dizer, nada contra você determinar algo na oikos. É importante que a família tenha as suas normas, os seus costumes, a sua maneira de se alimentar e tal, mas quando eu saio da porta para fora, eu tenho que entender que existe um interesse maior do que o meu. Né? Quer dizer, a polis ela se mantém justamente porque existem interesses particulares que são legítimos, mas eles sempre têm que ficar o quê? Abaixo do interesse coletivo. É isso que eu li de ti, assim, essa reflexão é bem importante, e eu também compartilho, tem a questão da coletividade, sem perder a individualidade. Exatamente. Né? E buscando esse equilíbrio, nem diria equilíbrio, que para mim é extremamente penoso o egoísmo. Exatamente. Ao contrário, o altruísmo é importante, mas de novo, sem perder essa individualidade. A gente tem gravado aqui com várias mentes brilhantes, assim como a gente está conversando contigo hoje, Sérgio, e a gente conversou recentemente, né, com bicampeãs, 4 meninas do ensino médio, e elas falavam, né, que cada uma complementava a outra, então a coletividade é importante, cada uma com a sua individualidade, né, é importante isso, talvez achar esse equilíbrio. Exatamente. Mas hoje não existe isso, na tua opinião? É aquilo que o próprio Habermas fala, que é da razão comunicativa. Sim. A gente não tem que abrir mão da razão, só que a razão não pode ser instrumentalizada. Sim. Porque hoje o que você criou? Você criou uma sociedade instrumentalizada, onde cada um tem um rótulo. Então se você é de direita e eu sou de esquerda, automaticamente nós somos inimigos. Só que você não questiona o que é ser de direita e o que é ser de esquerda. E isso vai gerando uma polaridade, um descompasso que faz com que as pessoas... É aquela velha história. Eu não gosto de você, mas nunca conversei com você. Eu brinco, né? Eu tenho duas sobrinhas. Não foi alinhado, não foi? Eu brinco com as minhas 2 sobrinhas. Eu chego pra falar pra Maria Fernanda, que é assim, Maria Fernanda, você gosta de beterraba? Não gosto. Já comeu beterraba? Não, nunca comi. Quer dizer, como é que você não gosta se você nunca comeu? Não conhece. Então, como é que você não gosta? O meu filho não gostava de beterraba também. Aí nós ralava no feijão. Ele enganava. Então, o que acontece? Aí que vem essa questão de você fragmentar o espaço coletivo, porque você coloca o rótulo em alguém e você nem tenta se aproximar da pessoa porque você fala assim, não, se eu tô certo, automaticamente ele tá errado. Mas espera aí, o mundo não é dual nesse ponto. Ou até pode, desde que você coloque a esfera privada a serviço da esfera pública, quer dizer, eu posso ter a ideologia A e você é B, e é bacana que nós tenhamos posições diferentes, mas quando a gente vai trabalhar, tem que ser em prol o quê? Da coletividade. Você que é bem estudioso,
Francis Bacon, né, que diz que a divergência é rica, né? Também claro, a parte do empirismo, com certeza. essa questão da divergência, claro, guardado, né, na perspectiva, o campo do respeito à opinião do outro, tu não é obrigado a concordar, mas ouça pelo menos. Outro ponto que eu queria ver contigo, a gente está finalizando mais um bloco aqui, né, a questão que eu queria ouvir de você no início do próximo bloco, é difícil falar da cidade modelo, tu falou antes uma expressão assim, as cidades elas não respeitam, como é que falou? E eu concordo contigo. Ela hoje, ela está preocupada onde que vai passar o carro. As pessoas podem ficar espremidas ali naquele cantinho ali. Eu conheci várias cidades no mundo, né? Eu queria ver de você qual que seria esse... De novo, não gosto de padrão, tá? Mas qual que seria a cidade que respeita mais as pessoas, tá? Então, se a gente puder depois trazer no início do outro bloco essa tua percepção, seria legal também. Até para a gente ir trazendo essa fundamentação, enfim, da literatura, né, tal, com os cases práticos. Tá Perfeito. Bom? Já a gente volta com mais insights e histórias inspiradoras que podem acender muitas luzes na sua cabeça. Fica por aí, o Quebrando a Lâmpada volta já. Voltamos ao Quebrando a Lâmpada. Hoje estamos recebendo o Sérgio Tchaikovsky. Pois quero entender essa... origem etimológica. Isso é importante, Professor, pesquisador e empreendedor que transformou sua experiência em marketing, estratégia e inovação na criação de uma startup dedicada a facilitar o acesso à informação, serviços e oportunidades para pessoas autistas e suas famílias. Sérgio, a gente falava ali, finalizando outro bloco, né, de alguma cidade que você visitou e falou, pô, essa cidade aqui, pelo menos minimamente ela respeita as pessoas, jogou os carros lá no canto, a região central das vias é para as pessoas. O que você poderia dizer, seja no Brasil ou fora do Brasil? Bacana, acho que um case de sucesso, mas é aquilo que eu digo, né? A gente tem que entender que cada case de sucesso depende de questões tanto macro quanto microambientais. Claro. Quer dizer, não dá simplesmente para você trazer um exemplo que aconteceu lá numa cidade europeia. A copiar colar, não dá. Exatamente, né? Eu acho que uma cidade nesse ponto que tentou retomar o espaço coletivo foi Amsterdã, principalmente com o uso da bicicleta. Né? Quer dizer, legal, você trabalha uma dualidade, mobilidade e você retomar. Porque, veja, eu vou dar um exemplo aí, eu particularmente gosto muito do Jaime Lerner. Jaime Lerner foi amigo do meu avô, meu tio foi do PDT, meu padrinho foi do PDT, lembra quando eles fizeram campanha lá do Brizola, né? Enfim, então eu tenho uma relação assim próxima, questão de família, né? Questão de origem até, né? Vamos colocar assim, de ancestralidade. E quando o Jaime Lerner propôs, né, você fechar a Rua 15, né, você deve lembrar isso muito bem, né? Cara, gerou um mal-estar assim gigante, né? Porque o pessoal do comércio falou, não, vai quebrar o comércio. Como que você tem uma audácia, Jaime Lerner, de você trabalhar essa questão de você fechar a Rua 15, sendo que é uma artéria importante da cidade e tudo mais? Por quê? Porque você trabalha novamente a cultura do carro. E o que o Jaime Lerner fez, meio que a toque de caixa, porque naquela época também existia um poder maior na mão dele, porque ele era prefeito biônico e tal, né, na época do regime militar, e ele foi lá, ele implementou isso, a toque de caixa, e hoje, se você for observar, não se torna um case de sucesso como após a Rua 15, no começo, lógico, né, as pessoas que não estavam acostumadas a ir ao centro a pé, estranharam, mas depois o movimento nas lojas aumentou. Quer dizer, quando você devolve a cidade para as pessoas, talvez no primeiro momento as pessoas estranhem isso. É o caso que você está tentando fazer agora em Curitiba, de revitalizar o centro. Não tem como revitalizar um espaço urbano se você não devolver esse espaço para as pessoas. Sem tirar os carros, né? E tirar os carros, fazer um bolsão, mas olha... Eu não sabia porque eu não estava aqui, viu? Eu vim para cá em 2000. Então, mas do Jaime Lerner, eu ouvi, estudei e tal. Fantástico isso. Foi, mas que ano que foi? Lembra mais ou menos de memória? Olha, para você ter uma ideia, o primeiro mandato do Jaime Lerner foi nos anos 70. Tá. Né? Então, o processo todo de você devolver, né, a Rua 15 para as pessoas, ele começa, né, a partir dos anos 70, porque o Jaime Lerner é aquilo que eu digo. Né, vamos discutir o Jaime Lerner enquanto arquiteto, enquanto urbanista. Sim. Daí a questão política, vamos deixar para uma outra discussão e nem cabe, né? Senão as pessoas muito acabam misturando o homem com a obra, né? Quer dizer, graças ao Jaime Lerner, foi brilhante. Eu parto dessa premissa que Curitiba não teria como chegar nesse patamar, mesmo construindo, se não for Jaime Lerner. Depois veio o caso Taniguchi, de uma certa forma, que, né, sim, foi todos os pilo, né? Pra você ter uma ideia, né? Se você faz uma análise histórica, olha que interessante, isso está na minha tese de doutorado. Desde os anos 70 até 22, que foi o ano que eu defendi minha tese de doutorado, né, nós tivemos uma gama gigantesca de prefeitos. Apenas 3 prefeitos não são derivados do que a gente chama de lernismo, né? Foi o Maurício Fruit, o Gustavo Fruit, e tem mais um que foi... Que não foram. Que foi o Roberto Requião. Né? Quer dizer,
Todos eles em algum grau. Cássio, né? Sim, Isso. Richa. E o atual prefeito também vem, quer queira ou quer não, dessa tradição. É verdade. Cuidado, vamos confundir grupo político com tradição. E o Greco também. O Greca, lógico, todos eles em algum grau bebem do leninismo. Né? E o que é o leninismo na sua essência? É você ter deixado de lado o plano Agache, que era aquele plano que previa, né, um crescimento circular da cidade, e você estruturar a cidade com as perimetrais, né, com as vias chamadas no passado de expresso, que hoje não são assim tão vias rápidas, né, mas que no passado, então, aquilo que eu digo, Curitiba só ganhou essa configuração porque lá atrás, nos anos 70, alguém falou assim, não, vamos devolver o centro para as cidades e vamos criar vias expressas para que os carros eles possam circular, só que longe do centro, para que você desloque o crescimento e horizontalize o crescimento, porque o Jaime Lerner era muito favorável a isso, ele era contra o adensamento. Sim. Porque o adensamento, sem planejamento, o que ele gera? Ele gera uma série de transtornos, porque não é só você colocar as pessoas num ambiente, é você levar luz, água, infraestrutura, quer Toda dizer, infra. toda a infra. Então é preferível você ter uma cidade mais orientalizada, como acontece na Europa, diferentemente do modelo norte-americano, porque você consegue trabalhar o planejamento de maneira mais espaçada e mais sustentável, do que você tentar concentrar as pessoas, porque aí vai gerar especulação urbana. Sim. E aí você acaba afastando as pessoas, porque no momento seguinte, quando as pessoas se afastam do centro, você degrada o centro, porque o centro fica vazio, o valor dos imóveis começa a cair, o comércio fecha e você vai gerando um espiral que te decresce. Então o que você tem que fazer? O que eu estou fazendo agora é reestimular as pessoas a frequentar os espaços. Então se você não tivesse hoje uma rua 15, bem como outros espaços, eles querem fazer agora um perto do mercado municipal, o que eu acho super louvável. Tem colegas que falam que não, porque vai tornar o trânsito mais caótico, é porque você já parte de uma premissa que você tem que andar de carro. Então, aí que tá, é um mindset que tem que mudar. Exatamente. Eu vejo como um modelo muito legal, eu até escrevi, até depois eu vou compartilhar contigo, dois artigos sobre Smart Cities, Smart Communities, eu chamo, comunidades inteligentes, né? Para fugir só da questão que é a cidade, não, é o município, todo... É o ecossistema. É o ecossistema que tem que ser inteligente. Para mim, Barcelona, eles fizeram muito, eles jogaram a cidade, as Ramblas lá, jogaram as pessoas no centro, descendo as Ramblas, onde tem o mercado municipal lá, La Cuquita, né? O mercado municipal deles, colocaram os carros nas laterais, os prédios, isso há um bom tempo atrás, por isso que eu perguntei lá da data, foi lá na década de 60, 70 que eles fizeram. Os prédios, olha só, eles chanfraram, porque o cara que está aqui agora, ele enxerga quem está aqui, porque está chanfrado. Então, algumas características. E isso aí trazendo para o tema também da questão do espectro autista, da população. Isso é muito bom, né? A cidade ela fica mais, como é que é? Humana. Uma vez um amigo meu falou para mim assim, um argentino amigo meu que descansou, faleceu, ele falou assim, ele falava de Curitiba. Curitiba é vivível. A cidade fica mais vivível, né? Mais vivível, né? Exatamente. Quer dizer, você torna a cidade pró-pessoas. Porque a própria ideia da Smart City, é bacana que a gente destaque isso para quem está nos acompanhando. A primeira cidade que recebe essa chancela, depois até eu queria explicar um pouquinho o que é ser uma Smart City, foi uma cidade da Coreia do Sul. Por favor. Né? Bacana que a gente, quer dizer, ele não é um modelo que surge no Ocidente, é um modelo que vem lá no Oriente. E a Coreia do Sul é um case legal das pessoas estudarem, né? Porque foi um país que se reconstruiu em praticamente 50 anos. Exatamente. Né? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial... Apanhava todo mundo lá, né? Nossa. Japão, Coreia do Norte. Então, é um case muito legal a Coreia do Sul. Quando você tem o fim da Guerra das Duas Coreias, para você ter uma ideia, a Coreia do Sul tinha um PIB menor do que a maior parte dos países africanos. Inclusive, nesse momento, a Coreia do Norte tinha um PIB muito maior, né? É bom lembrar isso. E quando você tem ali até os anos 70, a Coreia do Norte tinha um PIB maior do que a Coreia do Sul. Por quê? Porque existia uma injeção de verba, cara, absurda da China e da União Soviética, naquela época. Por isso que você tinha uma qualidade de... E o que acontece? Em praticamente aí 50 anos, vamos pensar assim, o que a Coreia do Sul fez em especial? E é bacana a gente destacar. O próprio Michael Porter tem um livro que vai estudar a questão de competição e competitividade. Quando ele fala dos aglomerados, ele fala o seguinte, vamos primeiramente trabalhar a questão cultural, em dois sentidos. Primeiro, educação. Quer dizer, valorizar o professor, que é uma coisa que, infelizmente, aqui no nosso caso, né, a professora, a gente sente isso, aqui no Brasil não acontece. Estamos longe. E outro ponto, fazer com que as pessoas recobrem os valores, sentir orgulhoso de ser coreano, né, porque ao se sentir orgulhoso, porque é uma coisa que o Japão acabou desestruturando, né, quando o Japão invadiu a Coreia, eu sei porque eu fiz 8 anos de taekwondo, então eu aprendi isso em loco, o que o Japão fez? Não pode mais falar coreano, toda e qualquer manifestação de cultura coreana, taekwondo, hapkido, tudo proibido. Porque a maneira de você diluir esse sentimento e afastar qualquer possibilidade de revolta é o quê? Acaba com os traços culturais. Né? Porque se você acaba com a língua, acaba com a cultura, acaba com o folclore, eu perco a minha identidade enquanto povo.
Então, olha que interessante, o que o Estado coreano falou? De um lado, vamos trabalhar a educação, e do outro, vamos trabalhar medidas que o coreano se sinta orgulhoso de ser coreano. E veja como isso deu certo. Hoje, o polo cultural do Oriente, vamos pensar assim, não é mais Tóquio. É Seul. Perdeu mesmo. Ainda Hoje... é uma referência, cidade de 15 minutos e tal, mas só que a Coreia, né, realmente é o supra-sumo da inovação. Hoje é lá, a tecnologia é muito forte, né? Não, e cultura, veja lá a questão do K-pop, né? Veja agora as séries do Netflix, né? Quer dizer, aquilo que a Coreia plantou forte, a questão nos anos 70. Dos filmes, né, da música, enfim. Então veja que interessante, né? Então o que falta muitas vezes no Brasil, e aí por favor, né, uma opinião muito minha, a gente for seguir, fazer um benchmark lá com o modelo coreano, para tentar trazer o que de fato é uma Smart City, quer dizer, uma cidade que trabalha educação no sentido de pertencimento, que a gente chama de stakeholder engagement, quer dizer, engajar os diversos stakeholders, e a educação no sentido formal, de aula, prova, né, conteúdo e tal, né, quer dizer, o que a gente precisa trazer aqui no Brasil, primeiro, é trabalhar uma educação de fato que forme as pessoas, e não simplesmente que informe, que hoje... Não que jogue, né? Quer dizer, porque a informação hoje está na internet. Hoje o nosso aluno, e você também trabalha como professor, sabe disso, ele fica entediado se o professor vai lá e escreve no quadro. Eu, quando comecei a dar aula em 2001... Tem que inovar na educação também, né? Exatamente. Quer dizer, você tem que trabalhar uma educação formativa, porque informação o aluno traz de casa. Ele sabe mais que você. O professor não é mais um repositório, né? Um bunker de saberes. Sim. E a questão de você estimular, como você colocou de maneira muito inteligente, essas comunidades, esses modelos colaborativos. Quer dizer, se você não cria uma identidade, né? Aquilo que o Harari fala no Sapiens, aquele livro, né? Por isso que eu falo assim, por que o mundo hoje funciona? Porque a economia, na verdade, é uma grande narrativa. Só para quem está em casa, faça uma reflexão. Onde é que está teu dinheiro agora? As pessoas falam assim, tá no banco, professor. Então vai no banco e tenta sacar todo o teu dinheiro, todo mundo. O dinheiro não está lá. A economia hoje, ela funciona porque é uma narrativa. É um conto, literalmente, que todos nós vivemos ele de maneira simultânea. Quer dizer, eu pego, olha que maluquice isso, o meu celular, através de uma operação de um aplicativo, eu emito lá uma informação que é um Pix, a pessoa do outro lado recebe e ele acredita que aquele dinheiro entrou na conta, olha que coisa bacana, e me entrega lá muitas vezes um produto. Se um desses elos, por alguma razão qualquer, falhar, o sistema inteiro desmorona. Então, se você não conseguir, em algum grau, reativar esses pontos de contato e gerar um sentimento de coletividade, de pertencimento, de troca, né, de que não existe mais o meu, mas sim existe o nosso, não tem como você inovar. Porque no final das contas, Sérgio, é a confiança que isso, comanda a relação de confiança. Tem alguns filmes que trabalham muito forte essa questão da confiança, né? Daqui a pouco já estamos quase fechando o primeiro bloco. Vamos deixar para iniciar. Já é o último bloco, depois, Sérgio, a conversa flui bem, né? Que bom, né? Temos que programar outros bate-papo, né? Mas iniciar outro bloco, queria ouvir de você dos pontos chaves para... Está muito forte essa questão, né, das cidades inteligentes, Smart City. Eu me preocupa um pouco, porque ainda tá, sabe que cria aquela onda, né, aquela questão, né, cortina de fumaça ou aquele auê e tal, não... Temos que pôr os pés no chão, ancorar no chão e fazer a coisa com calma, olhando toda a questão, né, que a gente conversou até agora, tá bom? Fica por aí para o nosso próximo e último bloco. O Quebrando a Lâmpada volta já. O Grupo Pumatronics transforma a tecnologia em segurança, fluidez e inteligência nas cidades e estradas do Brasil. Da nossa fábrica saem soluções que impulsionam cidades. Estamos nas estradas que conectam o país, nas cidades que crescem, nas redes que sustentam a inovação. Grupo Pumatronics, tecnologia que move o futuro. Estamos de volta ao último bloco do Quebrando a Lâmpada. Agora vamos falar sobre futuro também. Mas antes, Sérgio, queria ouvir de você. Muitos gestores públicos nos acompanham, secretários de Estado, players, né, que atuam nessa área, né, nesse que é um grande, uma grande estratégia aí, num grande assunto, que são as Smart Cities, que eu gosto de chamar de Smart Communities. Uhum. Na tua experiência, né, no teu olhar, você tem trabalhado isso, né, fez o doutorado, os pontos chaves aí para alertar esse pessoal, realmente, né, esses gestores aí, enfim, para fazer a coisa de maneira que fique perene, né? Você não faz alguma coisa lá, lança e
E tomando em conta o fator humano, por favor, fala um pouquinho sobre isso para depois a gente falar de mais alguns assuntos. Exatamente. Acho que um ponto bacana para quem está em casa, e imaginando que nós não estamos aí, né, só trabalhando com quem já está a um certo ponto conectado com planejamento urbano, políticas públicas. Então, a ideia central não só do projeto, vamos chamar assim, Smart City, nós temos outros, né, no pós-doutorado, né, graças ao professor deles, residente, que foi um supervisor, eu estou no grupo, inclusive, de pesquisa dele, né, o que nós trabalhamos? É um outro modelo chamado Cidade Digital Estratégica, que é o mesmo modelo, né, vamos pensar enquanto propósito das Smart Cities, mas que segue outros princípios. Quer dizer, enquanto a Smart City trabalha mais com a tecnologia e a questão da entrega, nós trabalhamos lá planejamento estratégico e a questão dos serviços. Quer dizer, os indicadores que nós trabalhamos são diferentes. Tem outros modelos, né, tem a cidade 1000, tem a cidade educadora, quer dizer, o próprio Unesco trabalha a cidade educadora, quer dizer, são caminhos. O que todos eles têm em comum? Aquilo que você colocou de maneira muito interessante, trabalhar o progresso tecnológico de maneira sustentável. Só que a sustentabilidade não é só uma questão, vamos pensar assim, do ponto de vista ecológico, vamos pensar assim, usando um termo muito raso, né? Você tem que trabalhar a questão econômica, a questão cultural, a questão natural, por quê? Porque são elos que vão se interligando. Quer dizer, quando nós falamos, então, quem está em casa, imagina o seguinte, não é que a cidade que não adota o modelo das Smart City, ela vai ficar, digamos, mais atrasada. É uma das possibilidades. Inclusive, até mesmo a nossa cidade de Curitiba, quando ela recebeu o prêmio, e eu coloco, né, logicamente, né, a minha posição, né, como defensor disso, Curitiba, de fato, merece isso, mas é uma gama de indicadores que foi um instituto que chancelou a nossa cidade. Talvez se fosse um outro instituto que chancelasse, porque a comparação com a Smart City é uma comparação com a ISO. Quer dizer, você tem que atender uma série de indicadores, não todos, para que você possa receber esse carimbo, por assim dizer. Então a ideia central é isso, que você crie um modelo que seja simultaneamente inclusivo e que traga a tecnologia enquanto ferramenta, mas não é a tecnologia para a tecnologia. Então você inverte a Smart City e começa a trabalhar a Tecnópolis, quer dizer, a cidade que putz, tem um monte de tecnologia e tal, e cadê o ser humano? Quer dizer, cadê a retribuição para as pessoas que de fato habitam aquele espaço? Eu gosto muito dessa perspectiva que tu traz. Interessante que trabalhei isso no meu mestrado, doutorado, mas trabalhei muito isso dentro da indústria, já que eu trabalhei, né? Sim. Olhando a saúde, a segurança, a ergonomia lá do operador que montava um carro a cada 60 segundos. Imagina, né? Então a questão dos aspectos ergonômicos, sobrecargas físicas, cognitivas, psíquicas, enfim. E aí aprendi com o Vicente Falcone Campos, né? O papo da qualidade, estudei muito essa parte da qualidade, Noriaki Kano também, o japonês, enfim. Qualidade, custo e entrega. São as dimensões técnicas, qualidade. Sim. O que tem aqui no centro? Moral e segurança. Sim. Pessoas. As pessoas estão no centro. Sim. Isso aí é aplicável à cidade. As pessoas estão no centro. Então eu tenho que ver o que eu estou entregando, né? E aí, assim, e aqui eu já, né, me dou muito bem, né, com o Eduardo, já várias vezes conversei com o Greca. A cidade inteligente é um debate que eu faço, eu queria ouvir a tua opinião. A gente sai na cidade, eu estou me preocupando, algumas cidades que estão, cidade inteligente, prêmio, e a gente não está vendo isso na rua, que nem fala o espanhol, na CAD. Vai para CAD, a pessoa está lá, sabe, está me preocupando isso. Tu me entende o que eu quero dizer, né? Então, assim, talvez a gente tenha que ouvir outros institutos internacionais, então, e as ações, né? Eu sei, tem essa ação de melhorar o centro de Curitiba, que é importante. Então, o que a gente precisa fazer, talvez, Sérgio, então, para a gente, talvez, ter, né, uma premiação, sim, mas talvez, será que não tem que ter lá, a gente falava lá no francês, tem que ter um plano de ação, o resta a faire, né? O que falta fazer para efetivamente eu chegar na nota 10, né? Porque de repente eu estou na nota 6, não na 10. Exatamente. Como que tu vê essa questão? Eu acho que foco no humano. Não só a questão da cidade, com o meu projeto enquanto startup também em algum grau ele caminha, né, mais ou menos nessa direção, quer dizer, você tem que reintegrar polos que eles podem trabalhar de maneira muito mais otimizada, mas o que falta muitas vezes, usar uma expressão bem de quem trabalha com startup, tinderizar. Quer dizer, aproximar pessoas que têm interesses, digamos assim, complementares. Quer dizer, entre aspas, quem está vendendo e quem está comprando. Quer dizer, o que falta agora, na minha opinião, por favor, dentro de uma Smart City é o seguinte, trabalhar mais fortemente políticas e programas e ações que unam o público com o privado. A iniciativa pública e privada, elas têm que trabalhar de maneira mais integrada. Da mesma maneira que a academia e a indústria, vamos pensar assim, também está um certo ponto desintegrada, né? Quer dizer, a gente nota que a gente... As hélices, não as hélices. Exatamente, das 3 hélices. O governo, né? Quer dizer, tem que existir mais sinergia, né? Porque aí volta a questão, por exemplo, aí puxando um pouco para o meu trabalho dentro da minha startup. A gente vai trabalhar prioritariamente com 4 públicos, por assim dizer, né? Que são os autistas de todas as idades,
que é bacana para quem está em casa, entenda um pouquinho disso, quer dizer, você tem autistas crianças, autistas adolescentes, autistas adultos e autistas, né, muitas vezes sênior, que a gente chama, né, que seria antigamente chamada pessoa idosa, quer dizer, o autista ele não deixa de ser autista, ele continua a jornada dele, porque, novamente, não tem cura, e conforme você vai ampliando a idade da pessoa, ela vai tendo mais limitações, como acontece com o ser humano neurotípico. Só que o que acontece hoje, no caso meu agora, né, quer dizer, as pessoas muitas vezes cuidam com um pouco mais de atenção quem? A criança até o adolescente. Quando chega na fase adulta, você vê uma espécie de um sombreamento. Parece que o autista ele some. Eu brinco que ele volta pro planeta dele, né? Quer dizer, aí que você nota, quer dizer, existe uma gama muito grande de autistas na fase adulta, que tem altas habilidades, tem uma potencialidade muito grande de entregar, mas por que não entrega? Porque esse outro elo que podia entregar, não consegue. E não consegue não porque não quer, porque não sabe que essa pessoa existe. Né? Então, uma das funções agora dentro da minha startup, qual que é? É trabalhar essa conexão tanto do autista quanto a mãe atípica com o quê? Com as empresas, na questão de informação, na questão de vaga, na questão de suporte e entidades governamentais. Por quê? É um ponto bacana da gente comentar. Existe oportunidade para os autistas. Né? A própria Universidade do Esporte, que é uma iniciativa muito bacana que nós temos aqui, tem até bolsa para aluno atleta autista. Olha que bacana. E por que sobram vagas? Porque nós temos muitas vezes crianças que poderiam ser excelentes atletas, tênis de mesa, por exemplo. Sim. E a criança muitas vezes não vai até uma universidade como essa, um espaço como esse, porque não sabe. Porque às vezes a criança... Tá faltando conectar então aqui. Isso, está faltando tinderizar. Por isso você falou do tinderizar. Quer dizer, falta esse hub. Conexão. Quer dizer, o que a gente precisa em algum grau, e aí volta a nossa discussão do nosso primeiro bloco, quer dizer, essa transversalidade entre os diferentes graus, diferentes níveis dessa agenda política, que aí, novamente, reportando ao meu trabalho específico com os autistas, que tem que existir essa aproximação. Quer dizer, a gente tem que deixar de lado um pouco esse nosso, até lado egóico, do tipo, meu projeto, meu partido. O nosso, né? Tem que começar a falar o nosso, né? Exatamente. Quer dizer, a cidade, por conseguinte, um projeto como esse, tenta cada um dentro da sua especificidade. Eu não sou aí a pessoa que vai salvar, né? Logicamente, né, o caso dos TEA, eu tento, né, na medida do possível. E aí, no caso, por exemplo, da mãe autista, eu vejo porque, né, a partir do que eu, né, percebi, acabei recebendo depois lá a minha credencial, né? Hoje eu digo que eu sou autista desde que tudo era mato. Tanto que a minha foto aqui na minha credencial tá com a época que eu tinha cabelo, então faz bastante tempo. Depois que identifica e tal, daí tem essa... Daí, tem a credencial bonitinha. Quem que emite a credencial? Como aqui é a nossa secretaria aqui de saúde. Tá. Só que para você ter a credencial, e é bacana quem tá em casa acompanhando, você precisa ter você tem que ter um laudo que tem que ser sinérgico. Olha como é complexo isso. Da psiquiatra, da neuro, do teu terapeuta e de uma psicóloga. Por que hoje está muito mais difícil? E tem que ser difícil, eu entendo. Agora vamos colocar na questão do poder público. Sim. Porque hoje você tem uma nomenclatura diferente com relação ao CID. Né? Antes era assim, autista de alto rendimento, que era meu caso, Savan, acabou. Você era Savan, você recebia lá uma credencial do Savan e segue a vida. Hoje, para você receber essa credencial, a tua neuro, o teu psiquiatra, o teu terapeuta, a tua psicóloga tem que chegar no mesmo CID. Por que é complexo isso? Porque às vezes você muda um númerozinho, muda uma característica. Então hoje tem assim, autista com alto rendimento, sem limitação, comprometimento de fala, de movimento, mas tem comprometimento com relação à sociabilidade. É um CID. Se a pessoa consegue trabalhar a sociabilidade, mas não consegue ter um processo de mobilidade, é outro CID. Se é alto rendimento, baixo rendimento, quer dizer, você vai criando, é como se fosse um frame. Quer dizer, você tem uma quantidade São vários CIDs. São vários CIDs. São quantos níveis de... São 3 graus de suporte. 3 graus, mas daí são vários CIDs em cada... Vários CIDs, exatamente. E daí, primeiro você vai definir o CID, para depois definir qual que é o grau de suporte em cada uma dessas limitações. Tá. Sérgio, dentro desse contexto ainda, primeiro... uma orientação tua para as pessoas que de repente, porque ainda acho que está nesse processo, de repente tem lá o filho autista, às vezes até a pessoa talvez não percebeu ainda o que você enquanto, né, assim, autista e que tem a startup pode orientar eles, inclusive já até passando até como que as pessoas acompanham você na tua startup, para de repente, né, ou alguém que de repente tem o vizinho, o parente, que é um assunto que acho que é importante dar essa popularizar, enfim, dar essa visibilidade. Exatamente. Então acho que o primeiro passo é o seguinte, você tem uma suspeita. Então o pai muitas vezes vê que a criança tem um comportamento que não seria um comportamento aos olhos dele linear com as demais crianças. Tá. Por qualquer razão, a criança não sociabiliza, não fala, muitas vezes acontece lá a questão, por exemplo, do meltdown, que é o surto, né, ou o shutdown, que a criança muitas vezes desmaia, então o pai tem um indício. Então o primeiro passo que eu digo é o seguinte, tenta primeiramente procurar uma psicóloga ou uma terapeuta, mas uma terapeuta já especialista em TEA. Para que você possa fazer os primeiros testes. Tá. Né? O ideal é começar com a psicóloga ou com o terapeuta. Se a psicóloga já perceber que essa criança tem indícios, por favor, são indícios. Né? Eu, para receber a minha credencial, eu demorei quase 3 anos.
né, e já como adulto, né, porque a gente acaba mascarando muita coisa, né, quer dizer, é mais fácil você identificar uma criança autista do que um adulto, porque são 40 anos mascarando, né, quer dizer... Você era autista desde criança? Desde que nasci autista e vou... Nasci autista. Até meu último suspiro eu vou continuar autista. Entendi. Mas o que acontece? Você vai mascarando, você vai aprendendo a disfarçar. Sim. Inclusive as mulheres têm mais dificuldade de se identificar porque elas têm uma tendência a conseguir mais facilmente se adaptar, mesmo com as limitações. Né, os homens muitas vezes falam assim, não é que existe, é uma opinião minha, não é que existe uma quantidade tão maior de autistas do gênero masculino. É que tem uma quantidade grande de mulheres, mas elas não se identificam porque elas se enquadram mais facilmente naquilo que seria considerado neurotípico. Muito embora, se você for fazer um teste, a moça tem, mesmo que seja um grau 1 de atipicidade, seria a questão do autismo. Né? Então, mas o pai... isso não é legal, né? Muito pelo contrário, quer dizer, você tem que incentivar muitas vezes as meninas, porque as meninas, elas são, socialmente falando, Sim. mais facilmente de você enquadrar. Sim. Então, se você vê um adulto, no caso um menino, vamos pegar a criança que é mais fácil. Pega um adulto, muitas vezes, assim, uma criança, né? Num cantinho brincando sozinho, como era o meu caso, eu gostava de ficar na minha caixinha de areia. Você fala assim, esse aqui é autista. Agora, uma menina, não, ela tá fazendo uma brincadeira de casinha. É bom? Olha que legal, olha que menina quietinha, olha que menina que não briga, olha que menina que não responde. Quer dizer, determinados traços que para o menino culturalmente são considerados estranhos, porque você imagina que a criança, no caso o menino, vai ter uma postura mais expansiva, o pai já fala, opa, tem uma coisa de errado. E no caso da menina, sabe o que é o triste? Você não reforça. Porque o pai muitas vezes fala assim, nossa, como você é boazinha, filha, você não reclama, você faz tudo o que o pai quer. E você muitas vezes incentiva ela a mascarar. Né? Então, por pai que está nos acompanhando, primeiro passo, vai na psicóloga. Sim. Escuta o aconselhamento da psicóloga, vai para neuro ou para o psiquiatra. Que daí são esses caminhos para você chegar no final do diagnóstico. Perfeito. Como que as pessoas acompanham a tua startup? Tá no Insta, LinkedIn, se puder passar, certamente um assunto super relevante, você já esclareceu bastante aqui, Sérgio, mas se puder passar esse teu... A startup ela vai ganhar corpo agora a partir desse segundo semestre, né, graças ao Edital da Prefeitura, então tem que ser aí eternamente grato ao, né, à Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, né, ao professor Dario, né, ao professor Nicolás, né, ao professor Dario Paixão já passou aqui no Quebrando a Lâmpada. Então, o professor Dario foi meu professor de doutorado, pessoa que mora no meu coração, né, o professor Sidney, né, que também tá lá, então todo mundo que em algum grau me ajudou, né, ao longo desse processo, né, a Paola também, que é uma pessoa fantástica que trabalha lá, porque não é a startup do Sérgio, né, o Sérgio é só o meio, né, então acho que é bacana a gente colocar isso. Por enquanto tem alguns dados, aí, tanto quanto esparsos, né, lá no meu Instagram é Sérgio CZAJ, são os 4 primeiros letras do meu sobrenome para não matar o aluno do coitado lá para digitar, né? Então facilita. Então quem quiser dar uma olhadinha, porque conforme a startup for ganhando corpo agora a partir do segundo semestre, eu já fiz 2 mentorias, a gente está começando agora a sair do processo de ideação e aí começar a trabalhar um MVP. Né, porque eu faço isso, né, profissionalmente, eu também trabalho como consultor, como mentor, só que agora eu estou no outro papel, eu estou do outro lado do apito, eu não sou o juiz, eu sou o jogador, né, quer dizer, então outras pessoas estão me ajudando a me mentorar para eu poder, de fato, aí, fazer com que esse projeto, né, nasça, mas eu tive a oportunidade de apresentá-lo nas Smart Cities Expo agora, por isso que eu conheci lá o Marcelino, né, quer dizer, o processo ele já está há um certo tempo caminhando, agora que ele foi formalizado. Então, no meu Instagram tem bastante coisa, né, depois se as pessoas quiserem dar uma olhadinha, eu também sou partícipe de um capítulo de um livro, a respeito de um autismo, eu também tenho artigos, né, escritos, então quem puder, né, ou tiver interesse, só entrar em contato comigo que vai ser um prazer em ajudá-los. Muito obrigado. Imagina, obrigado e você pela gentileza, pelo carinho. 2 últimas questões, né, essa questão, conta com o Quebrando a Lâmpada, conta com a gente, com o nosso time, para fazer aquele hiato que tu falou da conexão, né, aquele hub, é o nosso papel também, esse programa tem a ver com isso, conectar boas soluções com quem precisa daquela solução. Então fica aqui essa provocação no bom sentido, para a gente conversar sobre isso. E Tchaikovsky lá, o grande músico, tá na linha de... Tá na linha, né? Na verdade, todos os Tchaikovsky, em algum grau, são parentes, porque todos nós, né, Tchaikovsky, somos originários da mesma cidade que hoje a Ucrânia é chamada Lviv, e que durante a dominação germânica, ou alemã, ou se chama-se Lemberg, que hoje é uma cidade que fica entre a Polônia e a Ucrânia. Daí, logicamente, tiveram diversas, né, diásporas, por assim dizer, dos Tchaikovsky, né? Eu, particularmente, né, acabei ficando mais perto do ramo dos Tchaikovsky, que escreve Tchaikovsky como se escreve em polonês, isso que é o CZA, né? Até porque quando meu avô veio para o Brasil, ele veio com passaporte polonês, mas para quem ficou ou na Ucrânia, ou de fato na antiga, né, União Soviética ou Rússia, né, se escreve como escreve no cirílico, que originalmente era, né, escrito no cirílico. E eu até queria, só se me permite, dar última dica para quem está nos acompanhando. Imagine o seguinte, né? Deus deu habilidades para todos nós. Imagine que você é do tamanho dos teus sonhos. Se eu ficasse escutando todo mundo que desde que eu sou criança falasse que você não ia conseguir,
Não, porque você não fala, você não vai conseguir ir para a escola. Não, porque você não vai conseguir ir para o exército. Não, porque você não vai conseguir. Cara, se eu tivesse dado bola, então o que é importante você que está em casa? Se você tiver um sonho e tiver uma fé, não desista. Deus sempre, em algum grau, beneficia os justos. Então, se você tem um projeto que você quer ajudar as pessoas, imagine que por mais que as pessoas ao seu lado estejam dizendo não, Deus em cima sempre vai te dizer assim, acredita em você que vai dar tudo certo. Que legal a tua mensagem, muito obrigado novamente. Imagine. Não está no teu vocabulário, não está no meu também, não está no nosso o verbo desistir. Muito jamais. boa a tua mensagem. Muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado você. Conto Quebrando a Lâmpada, foi inspiradora, esclareceu muito. Muito obrigado, tá? Obrigado, Sempre Giz. será bem-vindo aqui. Obrigado, a honra é minha, obrigado. Joia, obrigado, tá? E assim encerramos mais um episódio do Quebrando a Lâmpada. Com muita alegria, a gente agradece ao nosso convidado Sérgio Tchaikovsky e a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa tem o apoio do grupo Pumatronics, que desenvolve soluções que atuam diretamente na sua vida, tornando rodovias e cidades mais seguras e eficientes. Agradecemos também a Unuviale Imóveis e Design por deixar o nosso cenário cada vez mais sofisticado, acolhedor e preparado para receber grandes conversas e entrevistas. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, acompanhar o nosso canal no YouTube e Spotify. Até o próximo episódio. Continue pensando fora da caixa e seja muito feliz. Muito obrigado. Tchau.